Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84. Eu quero estudar com os irmãos esse salmo nesta noite, nesse culto doutrinário. Quem for achando, vai dizendo amém. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler os 12 versículos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante. Anelante quer dizer, irmão, desejosa, tá certo? Desejosa, anelante, e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa. Toda vez que eu leio esse salmo, eu me lembro do irmão Francisco, né, o pai da Fabiana, né? Irmão Francisco tem um louvor antigo que canta esse salmo, e ele gravou até um CD, né? Aí ele me deu esse CD, aí toda vez que eu leio esse salmo, eu me lembro. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, para a sua família, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam, aonde, igreja? Em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo o coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, esse vale era um vale muito perigoso, né? E também descartavam lá alguns corpos, algumas coisas, era muito perigoso esse vale. Faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante a Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios. Átrios aqui, irmãos, está se referindo à casa de Deus, amém? Que tinha os átrios, né, onde se fazia as adorações. Porque vale mais um dia dos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graças e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, meus irmãos? Queridos, esse salmo, ele é atribuído, mais um salmo que é atribuído aos filhos de Coré, né, ou Corá. Alguns chamam Corá, outros Coré. Coré era um daqueles que participaram da rebelião contra Moisés, né? Coré, Abirão e Datã, se não me falha a memória. Então, Coré, irmãos, apesar dele ter participado dessa rebelião e ser engolido, os seus filhos, pela misericórdia de Deus, trabalharam na casa do Senhor. E eles comporam vários salmos. E esse salmo aqui é um dos salmos que é indicado como autoria deles. Outros autores, irmãos, como Lutero, Spurgeon e o próprio Calvino, já acham que esse salmo, ele foi escrito por Davi, e naquele período muito difícil de Davi, que ele estava fugindo da perseguição e da rebelião do seu filho Absalão. Mas, queridos, independente de quem é o autor do salmo, esse salmo aqui retrata a alma de alguém que está sedenta por Deus. E eu, pesquisando, né, essa questão de
sedenta e saudade de Deus. E eu fui pesquisar o que significa a palavra saudade, e no dicionário eu encontrei o seguinte: saudade é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas que já se viveu. Então, isso é saudade. A gente vê aqui, irmãos, o salmista, ele está retratando aqui o coração de alguém que está com saudade, retratando aqui o povo de Israel, irmãos, quando eles foram lançados para fora da sua cidade, né, foram levados como escravos. Aqui o salmista está retratando essa situação, dessa saudade que o povo tinha do tabernáculo, que o povo tinha de Deus, tá certo? E a primeira coisa que nós vamos aprender nesse salmo aqui, irmãos, você vai acompanhar comigo, amém, igreja? É que esse desejo, essa saudade, ela acontece, irmãos, nos nossos corações, quando Deus, ele passa a se tornar mais importante do que as bênçãos dele. Quando a gente tem saudade desse Deus, desejo desse Deus, mais do que as bênçãos que ele nos dá. Amém? Vamos ver aqui o versículo novamente do 1 ao 3, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos de quem, irmão? Do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você está vendo que o salmista está focado em Deus. Tudo o que ele sente de desejo, de saudade, de vontade de realizar, envolve a presença santa de Deus. Então, meus irmãos, por que ele deseja tanto, irmãos, estar na casa de Deus? Por que o salmista fala tanto sobre os tabernáculos do Senhor, sobre os atos do Senhor, sobre a casa de Deus? Por que esse salmista tinha tanta vontade de estar na casa de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, porque a casa de Deus é um lugar de adoração, amém ou não amém? É um lugar de adoração. Quando a gente chega aqui, irmãos, a gente tem que chegar com essa expectativa: eu vou para adorar a Deus. Porque, irmãos, ao longo do tempo, a igreja está mudando a expectativa. Aliás, deixa eu refazer aqui a minha frase. Muitas pessoas estão mudando as expectativas de ir para a igreja. A gente vem para a igreja, irmãos, para um culto como esse, para adorar o Deus vivo, ao Senhor dos exércitos. Porque, irmãos, nós temos muito visto, principalmente nas televisões, que as pessoas dizem: venham para cá, para a sua bênção. Venham para cá. Eu cheguei aqui, eu não tinha nada, agora eu tenho uma empresa. Porque eu cheguei aqui, era isso. Não, irmãos, a gente vem para cá, em primeiro lugar, para adorar, para adorar. E se fosse você, eu não perdia tempo, já abria a boca e começava a glorificar, a adorar esse Deus. Então, irmãos, o maior motivo de onde estamos aqui é para buscar a Deus. É para buscarmos a Deus. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que toda vez que nós passarmos daquela porta, a gente venha com esse entendimento: eu estou indo para adorar, para buscar a Deus. Amém? E o maior motivo de estar num culto, e prestar um culto, e realizarmos o culto, também é para adorar a Deus. Pastor, eu não gostei hoje do louvor, não. Eu não gostei da mensagem, não. Pastor, hoje estava meio xoxo. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Você não tem direito de gostar ou deixar de gostar, não, irmãos. Porque o culto não é para você. O culto é para Deus. Não é para você o culto, irmãos. Nós não estamos, logicamente, entenda o que eu vou dizer, né? A gente, irmãos, está aqui numa comunidade, tem
relacionamento, mas nós não estamos para lhe agradar, irmão, nós estamos para agradar a Deus em primeiro lugar. Nós estamos aqui na igreja para prestar um culto a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Amém, irmãos? Então o motivo de nós estarmos aqui é buscarmos a Deus, prestarmos um culto a Deus, adorar a Deus. E nosso objetivo aqui, irmãos, não é somente as bênçãos de Deus, mas é o próprio Deus. O próprio Deus, irmãos. Querido, esse negócio de, quando a gente tem uma vida reta diante de Deus, quando a gente busca Deus de todo o coração, quando a gente se preocupa mais em adorar a Ele e fazer o que é certo na presença dEle, andar em obediência a Ele, todas as coisas Deus vai suprir nas nossas vidas, meus irmãos. Deus vai suprir. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as bênçãos que correm atrás daqueles que têm intimidade com Deus, não é a pessoa que está correndo atrás das bênçãos, não. E tudo é no tempo de Deus, irmãos. Então, meus queridos, nós estamos na casa de Deus em primeiro lugar, para adorar a Deus, amém? Em segundo lugar, por que nós estamos aqui? Por que o salmista tinha tanto desejo dos tabernáculos do Senhor, de estar na casa do Senhor? Porque em segundo lugar, irmãos, é aqui que nós recebemos uma palavra de instrução. É aqui, irmãos, que nós somos instruídos pela palavra de Deus. E quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós somos instruídos pelo próprio Deus, porque aqui é a palavra de Deus. Amém? A casa de Deus, irmãos, é lugar de nós recebermos uma palavra para os nossos corações. E isso faz parte do culto a Deus. Porque quando Deus fala comigo, irmãos, eu estou adorando Ele. Isso é um relacionamento de um servo de Deus. Eu estou adorando Ele, eu venho para a casa de Deus para adorar Ele, para louvar a Ele, para engrandecer o nome dEle, e Ele vai e fala ao meu coração aquilo que Ele quer. Pode ser um direcionamento, pode ser um consolo, pode ser uma exortação, mas aí Ele vai me direcionar a minha vida, porque a minha vida está na mão dEle, porque a minha vida é Ele que direciona, porque a minha vida deve andar em obediência à vontade de Deus. Então é esse o nosso relacionamento, irmãos. Então eu recebo uma instrução que eu preciso, uma instrução, irmãos, muitas das vezes que eu não possuía essa instrução, eu não sabia, e aí o Senhor vai e me orienta. Muitas das vezes, irmãos, eu já conheço a instrução, mas está cheia de poeira, está esquecida. Aí o Senhor traz para me recordar. Aí muitas das pessoas, quando a gente muitas vezes dá uma palavra, hoje eu vou pregar aqui sobre Zaqueu, aí muitas pessoas dizem, isso, mas eu já conheço essa mensagem, eu já vi tantas vezes essa mensagem de Zaqueu, da tempestade, ixi, já ouvi demais essa mensagem. Irmãos, isso às vezes, irmãos, nos demonstra um coração, irmãos, não ensinável. Porque todas as vezes, irmãos, que eu escuto qualquer pregação, que eu já preguei diversas vezes, já ouvi diversas vezes, sempre Deus fala alguma coisa nova no meu coração. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele conhece as nossas necessidades, irmão, e Ele usa cada um de forma diferente, e Ele fala a cada coração de forma diferente, meus irmãos. Eu mesmo já preguei várias mensagens, a mesma mensagem, e muitas das vezes Deus falou de forma diferente ao meu coração, e eu passei para a igreja, porque a palavra de Deus não é estática. Diga, a palavra de Deus é viva. E uma coisa viva, irmãos, ela evolui, ela cresce, ela se mexe, ela muda. A palavra de Deus é viva, irmãos. Então, a gente, irmãos, muitas das vezes recebe uma palavra para nos lembrar alguma coisa que a gente já conhecia, mas às vezes a gente não está mais lembrando ou não quer lembrar. E aí é por isso que a gente vem para a casa de Deus, irmãos. Na casa de Deus, irmãos, também é lugar de nós reavivarmos nosso coração pela instrução da palavra, porque a palavra, irmãos, nunca se esqueça, o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós. Que verbo é esse, irmão? A palavra se fez carne, ele habitou entre nós. A palavra, irmãos, é aquilo que Deus quer para nossas vidas. A palavra, irmãos, é a instrução de Deus para nossas vidas, e é ela que aquece os nossos corações.
E é aqui que o Senhor, irmão, muitas das vezes, Ele tira o tampão dos nossos ouvidos, né? Porque muitas das vezes, irmãos, nós precisamos ouvir algumas coisas e nós temos a mania de botar os tampão para não ouvir muitas coisas. Mas é aqui que o Senhor tira o tampão dos nossos ouvidos através da palavra de Deus. Na casa de Deus é o lugar que Deus abre uma clareia e clareia a nossa vida. É aqui na casa de Deus, irmãos, que nós desfrutamos desse ambiente espiritual, com a presença do nosso Deus, onde nós o adoramos, onde nós prestamos um culto, onde nós ouvimos Ele nos instruir. É aqui, irmãos, onde nós verdadeiramente praticamos mais um pouco, irmãos, daquilo que nós entendemos por uma vida espiritual. Porque a vida espiritual, logicamente, não é só aqui dentro, mas é aqui dentro, irmãos, que nós somos instruídos, é aqui dentro que nós praticamos, é aqui dentro, irmãos, que nós aprendemos, irmãos, a colocar em prática também a palavra de Deus. Você se lembra, irmãos, muitas das vezes, quando você está na convivência e algum irmão, às vezes, faz aquilo que não te agrada, aí você, rapaz, esse irmão está mexendo comigo, por que ele fez isso comigo? E aí, irmãos, é aqui que nós vamos praticar. Aí Deus fala, você se lembra sobre o fruto do Espírito? Você se lembra que a gente tem que ter amor? Você se lembra que a gente tem que ter longanimidade? Você se lembra que a gente tem que ter paciência? Você se lembra que a gente tem que ter ali domínio próprio? É aqui, irmãos, é no nosso relacionamento também. Amém, irmãos? Queridos, então, meus amados irmãos, você está perto, irmãos, de alguém que faz parte da mesma família, da família de Deus, porque, irmãos, em terceiro lugar, esse é um lugar onde nós também vivemos esta comunhão. Aqui, irmãos, nós, irmãos, somos como uma ovelha do mesmo, nós somos ovelha do mesmo rebanho. É aqui, irmãos, que nós convivemos com pessoas que temos a mesma fé, são semelhantes a mim, creem naquilo que eu creio, somos, irmãos, aí dependentes do mesmo Deus, somos salvos e lavados pelo mesmo sangue. É aqui dentro, irmão, na casa de Deus. É por isso que o salmista queria tanto estar na casa de Deus. Eu nunca me esqueço, irmãos, nunca me esqueço, eu não era crente, nunca tinha entrado na igreja, mas uma vez, um irmãozinho, irmão, lá de Senador Pompeu, já tentei, com essa tecnologia hoje, localizar esse irmãozinho, nunca localizei, para dar o testemunho, quanto ele foi importante na minha vida, para quem eu sou hoje. Esse irmãozinho, ele era lá de Senador Pompeu, ele fazia parte de uma igrejinha pequena, e eu me lembro, irmãos, que naquele tempo, eu bebendo, né, final de ano, lá no navio, o pessoal dava aqueles garrafão de 5 litros de vinho, um Garibaldi, e era um garrafão de 5 litros, e ainda tinha um peru, e aqueles que moravam dentro do navio, no meu caso, eu trocava o peru por mais 5 litros de vinho, porque o negócio era vinho. Passava 4, 5 dias bebendo vinho, aqueles que moravam ali dentro, terminava os 4, 5 dias, estava todo mundo com os dentes roxos, de tanto beber e dor de cabeça. Era essa o meu prazer, né? Minha alegria ilusória. E lá, irmãos, desse irmãozinho que também morava no navio, e eu me lembro que ele dormia no beliche em cima e eu no beliche embaixo. E à noite ele botava umas fitas cassete. Quem se lembra de fita cassete? E tocava lá Leni Silva, silêncio, ó. Ixi, silêncio fazia lá. E eu dormia, irmãos, escutando aqueles louvores. E trabalhando no meu espírito, no meu coração. Porque eu, com 10 litros de vinho, não sentia a alegria e a paz que aquele irmão tinha. E o irmão uma vez falou para mim, rapaz, nós tudo lá, na ilusão da bebedeira, e ele dizendo, rapaz,
Oh, como eu queria estar lá na minha igreja, porque no final de ano, rapaz, é uma festa, os irmãos todos se reúnem, levam aqueles pratos de comida. É tão bom lá na igreja, final de ano. Né? Olha só, a verdade. E eu comecei a meditar e fazer aquela imagem na minha mente, né? Como era a vida dele. Lá não tinha bebida na igreja, não tinha nada disso, e ele se sentia feliz e estava com saudade de estar no meio do povo dele. Porque, meus queridos irmãos, é no meio da igreja, irmãos, é aqui, irmãos, que nós conhecemos, no relacionamento entre nós, que nós, irmãos, como família de Deus, encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, irmãos, porque nós já participamos de alegrias falsas aí fora, irmãos, mas aqui dentro, irmãos, nós conhecemos a verdadeira alegria, irmãos. Amém, meus irmãos? E também, meus queridos e amados irmãos, saudade acontece por causa do amor ao Deus da casa de Deus. Nós temos o salmista, ele tinha saudade da casa de Deus, mas ele tinha mais saudade ainda ao Deus que é o Senhor da casa de Deus. Aí, irmãos, observe bem aí, o versículo 2, a parte B do versículo, ele tinha tanta saudade de Deus, irmãos, que ele diz assim, que a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. A parte B, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Aqui ele não está falando de algo geográfico. Aqui ele não está falando somente do lugar. Aqui, irmãos, ele está falando, irmãos, muito mais do que isso, irmãos. Ele não está falando especificamente de uma igreja, de uma denominação. Não, irmãos. Aqui ele está falando que ele tinha um desejo ardente pela presença do Deus vivo, irmãos. Aqui ele está falando, irmão, que ele tinha desejo, irmãos, pela presença desse Deus que era Senhor da sua vida, por esse Deus que era o Senhor da sua história. Não era só do espaço, irmãos, não era só do lugar físico, mas muito mais do que isso, é o do Senhor que é dono da igreja física, é dono do universo, é Senhor da história, da minha e da sua história. Aleluias! Ele desejava essa presença. A gente pode ver, irmãos, que ele diz aqui no versículo 2: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, né? A sua carne, irmão, o seu coração, a sua vida, o seu ser. Porque, queridos, isso aqui, irmãos, é uma verdadeira alegria para ele. Isso aqui, irmãos, era um prazer, era um deleite, irmãos, desejar a presença do Senhor. Este homem aqui, ele quer Deus mais do que simplesmente estar na casa de Deus, mais do que só estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus é bom? É ótimo, como nós já vimos. Mas, irmãos, não é só estar na casa de Deus, a gente precisa desejar a presença desse Deus vivo. E aqui nós encontramos um fator importante, irmãos. Um fator importante. Nós vimos o quanto é importante estar na casa de Deus, amém? Mas vejam bem, o salmista, ele disse que tem saudade da casa de Deus. Mas agora ele está dizendo que tem saudade da presença de Deus. E por que isso aqui é tão importante, irmãos? Porque, irmãos, é possível a gente estar na casa de Deus e não ter comunhão com Ele. É possível a pessoa vir, assistir o culto, participar do culto, sentar nessas cadeiras e mesmo assim, irmão, não ter comunhão com Deus. É possível, irmãos, a pessoa vir para o templo, participar do culto e voltar para casa vazio. É possível, irmãos, ir até os irmãos e não ir até Deus, dentro da casa de Deus.
É possível você participar, conversar com o irmão, brincar, abraçar. É possível você vir e ir até os irmãos, mas não ir até Deus. Não sentir, não participar da presença de Deus. É possível você vir, ouvir a pregação, como eu estou pregando aqui, irmãos, da palavra de Deus, e não ouvir a voz de Deus falar contigo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, esse homem que está falando aqui por esse salmo, ele, irmãos, não se satisfazia. Ele tinha saudade, tinha desejo de estar na casa de Deus, mas ele não se satisfazia só em estar na casa de Deus, porque ele queria muito mais do que isso. Ele queria estar na presença de Deus. Porque, e ele chama, né? Esse Deus de meu rei e Deus meu. A gente pode notar também, irmãos, logo mais adiante, que este homem, ele está despertado pelo que Deus lhe oferece. Porque Deus aqui está oferecendo para ele, irmãos, segurança e paz. A gente pode ver muito bem isso no versículo 3. Quando ele diz assim, ó, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, para a sua família, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Há um fator muito curioso aqui, irmãos, quando a gente vê isso aqui, porque ele diz que até a andorinha encontrou um lugar de segurança na casa de Deus. Quando ele fala do pardal, né? Encontrou um lugar de segurança. Porque o pardal, irmãos, é um dos passarinhos mais rejeitados. Ninguém quer pardal. O pessoal tem uma raiva de pardal. Né? Mas até na casa de Deus ele encontrou segurança, irmãos. Para ele e para a família dele. Nunca vi ninguém com a gaiola cheia de pardal, né? Querendo trocar, querendo vender, né? Quem quer pardal, irmão? Ninguém quer pardal. É rejeitado, né? Mas na casa de Deus não. Aqui a gente compreende, irmãos, e algumas pessoas dizem, né? Estudiosos, fala que nessa parte do texto aqui, é porque, irmãos, na casa de Deus, no templo, lá em Israel, naquele período, os pardais que fizessem ninho, as aves que fizessem ninho na casa de Deus, não se poderia enxortar elas, não poderia se tirar, não poderia se espantar. Então, aqui nós podemos entender, irmãos, que nessa figura aqui, é que na casa de Deus eles eram protegidos. E nós podemos pegar essa figura de linguagem e trazer para nossas vidas. É aqui na casa de Deus, irmãos, que nós somos protegidos. E eu posso dizer isso com muita certeza, porque já passaram muitas pessoas aqui, irmãos, que tinham uma vida, irmãos, eu não digo nas coisas materiais, eu digo que tinha uma vida abençoada, porque tinha uma vida de paz, mas decidiu sair da casa de Deus, decidiu voltar para o mundo. E hoje eu vejo essas pessoas, irmão, com a vida totalmente acabada, sabe, irmãos? Não tem mais força para voltar para a casa de Deus, para Deus. Mas quando eu me lembro do tempo que ela participou da casa de Deus, que ela, até muitos trabalharam na casa de Deus, mas decidiram, irmãos, voltar à velha vida, à velha natureza reinar. E hoje estão aí, irmãos, com a vida totalmente destruídas, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Que a casa foi bem limpinha, bem arejada, aí os demônios, né, voltam, né, e traz mais para morar naquela casa que estava bem arejada agora, bem limpa, né? Então nós aprendemos, irmãos, que a nossa comunhão nos protege. A nossa comunhão nos protege, irmãos. Uma ovelha fora do rebanho se torna uma presa fácil. Eu gosto muito de assistir os documentários, irmão, aqueles da África. E sempre é assim, irmãos. Os leões ficam lá só. Rapaz, os bichos são ariscos, viu? Eu vendo aqueles bichos, eu vejo o diabo mesmo agindo mesmo. Porque ele vai bem
não quebra um galho. E às vezes está bem pertinho e a presa não vê. Quando ele parte, não tem mais jeito. Ele já vai direto no pescoço. E geralmente ele fica observando. São aqueles mais fracos, vão ficando para trás do rebanho. Aqueles que se distanciam do rebanho. Aqueles ali, irmãos, com certeza vão ser vítimas. Mas na casa de Deus, irmãos, nós estamos protegidos. Porque aqui nós oramos uns pelos outros, irmãos. Porque aqui nós encontramos um apoio, amém, irmãos? Eu sempre também gosto de fazer quando eu falo dessa questão de proteção da casa de Deus, eu sempre lembro de uma dinâmica que eu fiz há muito tempo. Eu vou precisar aqui de 4 atores, né? Do Senhor Jesus. E já é para concorrer o Oscar do próximo ano. Cadê os homens? Já é para concorrer o Oscar do próximo ano, né? Aí, irmão Antônio. Cadê? Mais um. Irmãos, vejam bem, isso aqui é um papel, a interpretação, porque um deles vai ter que fazer o papel do diabo, viu? Venha, mais um. Bora, Douglas, tu que é ator? Vocês vão fazer uma roda aqui assim, ó. Assim, espera aí, Manel, assim, ó. Vira para cá. Assim, um de frente para o outro, aí faz assim, ó. Isso, vai lá, irmão Antônio. Assim. O Doguinho vai fazer o papel que eu não queria, né? Mas ele chegou atrasado. É do Satanás? Não, vamos fazer o contrário, de frente para cá, do mesmo jeito, mas só que de frente para cá, isso. Virado ao contrário. De costa. Isso, assim, pronto. Pronto, assim. Aí os irmãos na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, orando. Todo mundo juntinho, na presença do Senhor. Porque Ele vive. Cadê os irmãos adorando? Os irmãos adorando. Porque Ele vive. Os irmãos adorando. Aí o diabo vai querer entrar no meio deles. Vai, assim não, assim é jogo baixo. Tá bom, esse diabo aí tá muito gaiato. Mas é isso aí, irmão, fica difícil do diabo entrar, irmão. Se tiver todo mundo juntinho, né? Todo mundo juntinho ali. Então, esse diabo aí fazendo cosca. Mas é por isso mesmo, né? Obrigado, meus irmãos, viu? Isso aqui foi só uma encenação, viu? Não levem a sério, não, viu? Então é isso, irmão. Quando a gente está juntinho na casa de Deus, amém? O inimigo, ele fica mais difícil de entrar nas nossas vidas, irmão. Porque a gente está orando um pelos outros, a gente está ajudando um ao outro, a gente está, irmão, estendendo a mão um para o outro, e a gente está defendendo um ao outro. É isso aqui que nós vimos, né? Todo mundo junto. O inimigo fica tentando entrar, mas não entra, porque nós estamos juntinhos. É tanto isso, irmãos, que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, ele diz o seguinte, olha, ele estava tratando de um pecado dentro da igreja, lá na igreja de Corinto. Aí o que ele diz? Não, ele está falando aqui, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. É na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Já determinei, o que ele determinou? Como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele está dizendo? Que aquele que estava dentro da casa de Deus, cometendo impureza, ele saísse do meio do povo de Deus e fosse entregue a Satanás. Porque dentro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, nós temos proteção, nós temos segurança. E por que Paulo manda entregar ele a Satanás, tirar ele do meio de vós, do meio da igreja?
E Paulo diz o seguinte: para ser entregue a Satanás, para que no dia da redenção a alma dele fosse salva. Muitos entendem que esse versículo quer dizer o seguinte, que já que ele dentro da casa de Deus quer viver como se estivesse no mundo, que ele fosse lançado para o mundo, que lá Satanás ia verdadeiramente tirar tudo que era dele, para que ele pudesse reconhecer, né? E no dia da salvação ele pudesse salvar a sua alma, que ele reconhecer que dentro da casa de Deus era o melhor lugar de estar. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, aqui dentro da casa do Senhor nós encontramos segurança, porque até o pardal que é rejeitado, até o pardal que não tinha lugar para pousar, até o pardal, irmãos, que ninguém queria, dentro da casa de Deus encontra abrigo e proteção. Amém, meus irmãos? Então, é aqui dentro da casa de Deus que nós encontramos redenção e intimidade. É isso que diz, aqui no versículo 3 ainda, quando ele diz o seguinte: até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para a prole, junto dos teus altares. Você está vendo aqui que os altares, o altar está sendo pronunciado em plural, altares, porque na realidade, irmãos, o salmista aqui, ele está com a mente dele lá no tabernáculo. No tabernáculo havia 2 altares, né? O primeiro altar era de bronze, onde era sacrificado um animal sem defeito, um animal inocente, para o sacerdote levar o sangue ao Santo dos Santos. Mas lá dentro havia também o altar, né, que era o altar da oração, né, nós chamamos, que era o altar de incenso, porque simboliza a oração dos santos, porque assim como o incenso subia até os céus, assim as nossas orações também sobem até aos céus, amém? E esse altar de bronze, onde era derramado o sangue inocente, aqui está tipificando Jesus Cristo, porque o Cordeiro de Deus, que era santo, que era inocente, que era sem defeito, ele ali, irmãos, morreu em favor dos nossos pecados. E é desta maneira, irmãos, que o salmista, quando ele fala aqui, os teus altares, porque dentro da casa de Deus, a gente tem, irmãos, a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, e tem também, irmãos, a vitória pelas orações que é feito na igreja. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então, o que é que nós encontramos na casa de Deus, irmão? Nós encontramos na casa de Deus, em primeiro lugar, a casa, né? Depois, o dono da casa, né? O Deus da casa. Nós encontramos proteção, nós encontramos refúgio, e nós encontramos essa redenção de Deus e também a intimidade, porque as orações nos levam a ter intimidade. Agora, irmãos, para concluir, essa saudade que o salmista tem da casa de Deus, irmãos, acontece, esse desejo da presença de Deus, ainda que nós possamos estar vivendo na adversidade, mesmo que a gente esteja passando lutas, a gente tem que ter esse desejo de estar na presença de Deus. O versículo 4 ao 7 nos mostra isso, quando diz o seguinte: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Tem alguém aqui que está na casa de Deus? Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado quer dizer feliz, viu? O homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que nós caminhamos alegremente, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar da tribulação que nós podemos passar, irmãos, porque nós entendemos, irmãos, que a nossa força não está em nós, a nossa força está em quem? Em Deus. Amém? Se nós entendermos isso, irmãos, se nós entendermos que a força que nós temos não é nossa, vem de Deus, aí nós vamos passar todas as adversidades e lutas. O versículo 5, irmãos, ele diz isso: bem-aventurado o homem cuja força está em ti quem? No Senhor,
em cujo coração estão os caminhos aplainados. Porque Deus, irmãos, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Amém ou não amém? Nós não podemos caminhar, irmãos, em nossa própria força e na nossa confiança. Nós não podemos, irmãos, achar que nós, irmãos, temos um poder, uma força que vai nos dar condição de vencer todas as adversidades. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. A força que nós temos, irmãos, não provém de nós, provém daquele que tem cuidado de nós, provém daquele que nos salvou, provém daquele que nos resgatou, provém daquele que está caminhando conosco. Amém ou não amém, irmãos? Porque se nós formos andar pelas nossas próprias forças, nós estamos perdidos, irmão. É isso que os homens, mulheres, que estão no mundo fazem. Eles caminham na própria força deles. Eles caminham achando que eles podem resolver tudo pela força, pela valentia, pelo dinheiro. Não é assim que as pessoas que estão no mundo acham que podem resolver as coisas? Mas nós não, irmãos. Nós compreendemos, irmãos, que as nossas vidas estão na mão de Deus. É dele que vem a nossa força. E na força de Deus, nós somos fortes. É por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós caminhamos alegres, apesar das adversidades, porque nós sabemos que aquele que nos guarda tem cuidado de nós. Quando a gente vê aqui, irmãos, a parte B do versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: em cujo coração estão os caminhos aplainados, caminhos retos. Versículo 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, chuva também enche os tanques. Observe, irmãos, que aqui ele faz duas distinções. Primeiro, ele diz que o coração está o quê? Plano, aplainado, né? E segundo, ele diz que ele vai passando pelo vale de Baca. O coração está plano, o coração está aplanado, mas os pés estão caminhando no vale de Baca. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele está dizendo que o coração dele está plano, está reto, está aplanado. Isso quer dizer que o coração, irmãos, está firme, está confiante em Deus. Mas os pés dele estão caminhando no vale de Baca. E o vale de Baca eu já falei para vocês, que é um lugar terrível. Então, irmãos, há uma diferença geográfica do que está no coração e o que está nos pés. Sabe o que isso significa? Muitas das vezes, você pode estar passando pelo vale, porém o seu coração está plano. Você não vai se atribular. Você está caminhando no vale de Baca, a tribulação, a luta, a adversidade, seus pés estão lá, mas o seu coração está o quê? Aplanado. Os irmãos estão compreendendo? Se a sua força não está em Deus, irmãos, se a sua força não estiver em Deus, quando você andar pelo vale de Baca, quando você passar pela tribulação, quando você passar pela adversidade, o seu coração que está aplanado, se você não estiver em Deus, ele vai também descer para o vale de Baca. E é por isso que muitas pessoas, irmãos, quando estão na luta, adversidades, não estão firmes em Deus, elas vão e arreiam também em meio à dificuldade, à luta, à provação. Se a circunstância for ruim, aí, irmão, seu coração também ele vai descer para o vale. Os irmãos estão compreendendo ou não, irmãos? Quando a sua força está em Deus, quem tem forças em Deus aqui, irmãos? Você pode passar por todo tipo de caminho, todo tipo de adversidade, todo tipo de problema, todo tipo de luta, porque o seu coração vai continuar plano, o seu coração vai continuar sereno, o seu coração vai continuar confiando em Deus, o seu coração vai continuar em paz. Amém? Aleluias! Aí você vai continuar caminhando em paz, alegre, porque, irmãos, aí você vai transformar os vales, como ele diz aqui, em fontes
em mananciais. Você vai inverter as situações, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Eu não sei se tem pessoas passando aqui provações, mas eu quero te dizer, deixa o teu coração sereno, confiando no Senhor. Teus pés podem estar passando essa luta, mas se lembre, se você caminhar assim, confiando no Senhor, esse vale vai ser transformado numa fonte, irmãos. Numa fonte. Amém? Então continue confiando no Senhor. Para concluir, irmãos, o versículo 6 diz que esses vales, né, essa fonte, vai encher os tanques. E isso aqui, irmãos, não é uma reação sentimental, mas aqui ele está falando de uma mudança circunstancial. Onde era seco, onde não tinha provisão, agora vai ter provisão, vai ter chuva, vai ter tanque cheio. Aqui não é apenas o seu coração que está plano agora. Se a força está em Deus, o próprio vale que é seco, ele vai se transformar em um manancial para a tua vida. E é assim que o salmista, irmãos, que tem esse desejo de estar na presença de Deus, que tem essa saudade da presença de Deus, ele tinha, e demonstra aqui nas suas palavras. E é isso que nós devemos ter, irmãos, essa confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às circunstâncias adversas, a gente confiar em Deus, porque, queridos, essa circunstância vai mudar, essa circunstância vai mudar, amém? Somente aqueles que creem fiquem em pé glorificando ao Senhor.